Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Hoje é sexta-feira da 12ª semana do tempo comum. Vamos ler e refletir o evangelho de hoje, que é de Mateus capítulo 8, versículos do 1 ao 4, que diz: Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Irmãos e irmãs, para Mateus, nesse texto, ele escreve dando início ao ministério de curas e milagres de Jesus, mostrando a sua autoridade de Filho de Deus. Os judeus esperavam um Messias que viria para libertar o povo judeu da escravidão e do poder de Roma. Mas Jesus nasce filho de um carpinteiro e sem nenhuma riqueza e sem nenhum poder político. Não era esse o Messias que os judeus esperavam. Mas quando eles eram contrariados pela sabedoria de Jesus, eles acabavam até zombando de Jesus e diziam: Não é este o filho do carpinteiro? Não é ele que tem sua mãe, Maria? De onde lhe vem tudo isso? Escandalizavam-se nele. Assim fica claro que os judeus não aceitam Jesus como o Messias esperado e profetizado. Por isso que a cura do leproso tem grande importância para o ministério de Jesus. A lepra na Bíblia representa impureza, pecado, e Jesus vence esta exclusão que sofriam os que eram portadores da lepra, eram leprosos. Não se trata, então, somente de curar, mas também de purificar, já que o leproso era considerado um impuro. Os líderes religiosos judeus tinham até regras para as pessoas que eram portadoras da lepra. Uma pessoa leprosa não podia ter proximidade com outras pessoas e, portanto, viviam à margem da sociedade para não contaminarem outras pessoas. Quando tinha algum leproso na cidade, eles eram expulsos e colocados para fora dos muros da cidade. A lepra era uma doença terrível, deixava a pessoa até desfigurada e não tinha cura e era muito contagiosa. E por isso quem tinha lepra era obrigado então a viver muito isolado e marginalizado socialmente. Através da cura, então Jesus reintegra na comunidade, na sociedade, esse leproso. E porque para Jesus o verdadeiro cumprimento da lei é fazer com que a pessoa fique purificada e seja incluída no convívio social. Isso que é importante para Jesus. E o leproso, a primeira coisa que ele faz então, quando ele ouve falar que Jesus está passando por aí, ele se ajoelha e se coloca em adoração a Jesus,
porque ele reconhece em Jesus Cristo o Filho de Deus. Para os judeus, não. Só quem devia adorar somente a Deus. Mas para aquele homem, para o leproso, Jesus era Deus. Então ele implorou para a purificação. E porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, das suas maravilhas, dos seus ensinamentos, do que ele fazia. Então, para ele, Jesus era o Messias, o esperado. O homem reconhece em Jesus a solução para o seu problema de impureza. E diz assim humildemente: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus, então, acata a humildade daquele homem, daquele doente, e diz: "Sê curado." Foi a resposta simples de Jesus, sem exigir nada, apenas reconhecendo a humildade e o amor e o reconhecimento daquele pecador. Jesus toca o leproso. E isso também era inconcebível para os judeus, que quem tocasse um leproso era contaminado também da lepra e recebia o peso do pecado também, da impureza que a doença representava. Pois bem, irmãos, o pecado nos torna insensíveis e indiferentes. O pecado nos tira a capacidade de amar, de sermos fraternos, de sermos solidários com os irmãos que sofrem. O pecado nos afasta de Deus, nos torna injustos e não sabemos prestar socorro a quem precisa. E nos dias de hoje, o que mais se torna necessário é o amor e a solidariedade. Diante de tantos sofrimentos causados, principalmente pela pandemia causada pelo coronavírus, o medo, a dor, a fome, a solidão toma conta da gente. E somente a confiança em Deus, a oração, a solidariedade vão nos ajudar a superar tudo isso. Se queremos ser perdoados e purificados dos nossos pecados, precisamos então, primeiro, reconhecer a presença de Deus em Jesus e depois fazer como o leproso fez, com humildade, pedir para ser tocado por Jesus, ser perdoado e ser purificado, para termos um coração e uma alma abertas para a solidariedade e para o amor aos que sofrem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.